Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. A gente está falando hoje de saúde pública. Nós estamos tratando aqui da dificuldade tremenda que passa hoje o Hospital Infantil Joana de Guzmão. Estamos falando de 80 leitos hospitalares inativos, poderiam estar funcionando, tudo lá bonitinho, tem equipamento, tem infraestrutura física, só que não tem gente para trabalhar. E eu queria ampliar uma discussão para discutir um tema aqui de Florianópolis, né? Nós já estamos há bastante tempo presenciando aqui manifestações, né, mobilizações dos médicos que trabalham na prefeitura de Florianópolis. E os médicos decidiram ontem que vão suspender, já suspenderam 3 dias o atendimento essa semana, né? E que vão suspender na próxima semana também o atendimento nos postos de saúde, na próxima terça-feira, dia 5, à tarde. E a questão é a seguinte, né? A gratificação que a prefeitura quer suspender, quer retirar. E é um negócio meio curioso, eu estava conversando com alguns médicos, né? Até gostaria que os senhores me explicassem. Quer dizer, então, que um médico que entra hoje na prefeitura passa a ganhar mais do que um médico que já está na prefeitura há 15, 20 anos? É isso? É semelhante a isso. Porque a gratificação que é paga por atividade no PSF, Programa Saúde da Família, ao invés dela ser plena pela atividade desenvolvida, ela sofre o desconto, não da Previdência e do Imposto de Renda, que são óbvios, do anuênio, da insalubridade, do aumento do vencimento dele, de outra tarefa. Então, quanto mais ele fica na prefeitura e, eventualmente, ele vai ganhando outras vantagens pela sua carreira, menos ele ganha, ele perde dinheiro. Agora, recentemente, em abril, a colega recebeu um número hipotético, R$5.000. Houve um aumento da insalubridade. No mês de maio, recebeu 4.900. Por quê? Porque aumentou a insalubridade e descontou mais daquele valor. A prefeitura, esse trabalho, o sindicato tem encaminhado com o apoio do COSEMESC e com os médicos da prefeitura todos, e a Secretaria de Saúde e o prefeito já entenderam que tem que haver um projeto de lei que regularize isso. Está sendo formado hoje a última reunião da comissão, com médicos inclusive, elaborou o texto, imagina-se, acredita-se que semana que vem o prefeito assine, mande para a Câmara e que se resolva, se não a partir desse ano, o que é um absurdo, porque é um desconto ilegal, tem que ser na hora, no mínimo o ano que vem, porque realmente é um absurdo total. Há entendimento com o gestor municipal, as conversas existem, mas se não houvesse também alguma suspensão de atendimento em algum momento, não sairia da gaveta 5 para 4 e talvez não para 3, infelizmente. Deixa eu fazer um link, Renato, dessa questão dos atendimentos no âmbito do município com o nosso tema principal de hoje, que é o Hospital Infantil. Sim. Boa parte da carga de trabalho do Hospital Infantil é de pequena e média complexidade, que pode ser resolvida no município, com um aparato bem preparado, com profissionais satisfeitos com o seu trabalho, bem remunerados, com recursos humanos bem distribuídos, equipamentos necessários, enfim. Isso desonera o Hospital Infantil de atendimentos e procedimentos de menor complexidade que não precisariam estar chegando a uma unidade terciária de referência como é o Hospital Infantil. Então, veja que as coisas são muito imbricadas. Um problema de saúde na esfera municipal, ele repercute de forma muito importante na esfera estadual, né? E trazendo ainda para essa discussão a questão de financiamento da saúde, né? Uma coisa que debatemos muito nas entidades médicas, o financiamento da saúde é insuficiente. Nós temos aí um recurso que deveria ser repassado para a saúde, que é um recurso federal, que deveria ser de 10% no texto original da emenda constitucional 29 e que foi vetado, ficou em 7%, e que desses 7 não chegam 7 na saúde. Sim. Né? Então, por conta disso, as entidades médicas, um movimento inicialmente desencadeado pela Associação Médica Brasileira, mas de imediato já prontamente adotado pelas demais entidades médicas, como a Federação Nacional dos Médicos e o Conselho Federal de Medicina, ato contínuo pela Igreja, pela CNBB, pela OAB, por uma série de instituições de grande repercussão e de grande responsabilidade social no Brasil todo, estão lançando um projeto de lei de iniciativa popular para retomar a discussão dos 10% na área da saúde, né? Nós vamos ter aqui em Florianópolis, no dia 19 de junho agora, o lançamento estadual desse
desse projeto de lei, dessa campanha, que busca a assinatura das pessoas, é um abaixo-assinado visando um projeto de lei, portanto é um abaixo-assinado um pouco mais elaborado, precisa conter o número do título de eleitor do indivíduo, né? E aí a importância da igreja, porque é um contexto em que se pode programar as pessoas para assinar o documento. No dia 19 de junho agora, nós vamos fazer um lançamento estadual desse projeto em Santa Catarina, que está sendo feito da mesma forma em todos os estados, com a participação da Assembleia Legislativa, da Associação Médica Brasileira, da Associação Catarinense de Medicina e das entidades que compõem o COSEMESC. Então, pessoal, isso contextualiza a questão de que, assim, os problemas da área da saúde, eles têm que ser tratados em conjunto e tem que ser visto a repercussão que existe quando falta algo na esfera estadual, repercute na municipal e na federal também. Então... Se o senhor Gneu permite falar, claro. Vicente, só em repercussão, eu não quero perder essa palavra, porque quando a gente comenta que os médicos da prefeitura, por exemplo, estão sofrendo um desconto que não é adequado, qual é a repercussão imediata? Nos últimos ano e meio, mais de 100 médicos, eu não falei 10, mais de 100 médicos pediram exoneração. E não há reposição? Faz um processo seletivo, contrata a outro, só que não tem o mesmo impacto de fazer um concurso público mais abrangente, embora a grande maioria dos médicos da prefeitura sejam concursados. Deixa eu entender, mas quando não é por concurso público, como é que acontece? Um processo seletivo em caráter emergencial. Provisório. Pela característica da urgência, né? Isso é permitido, mas olha, um ano, e não é o ideal porque ele não tem estabilidade, depois de um ano ele tem que sair. Então, às vezes, ele vem... De repente aparece uma outra oportunidade, vai embora... Fora isso, mas também tem um fato de que ele não cria aquele vínculo que se quer com a comunidade, porque ele sabe que ele está ali durante um tempo, depois ele sai. O ideal é concursado, e diga-se, a prefeitura tem 85% dos médicos concursados. Isso é bom. Muito bom. A prefeitura aqui de Florianópolis faz um belo trabalho. A saúde pública no município melhorou faz um bom muito, trabalho, né? Não temos crítica. Melhorou. Mas para informação, repercussão, quando 100 médicos saem em um ano e meio... certamente alguma coisa está acontecendo de dificuldade para aquela comunidade. Então a repercussão é grande, financeira, de falta de justiça na remuneração. Claro. Agora, pessoal, é o seguinte, eu só quero retomar aquela história que foi trazida agora há pouco aqui, que é essa história do município, né? A falta de resolutividade nos postos de saúde. E aí nós temos essa cultura hospitalocêntrica, né? Que a gente resolve tudo no hospital, pela praticidade do hospital. Isso é falta de investimento das prefeituras, doutor? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Ainda se observa, né, quem transita pela saúde, ainda vê o grande afluxo de veículos das prefeituras do interior do estado, trazendo doentes para tratamento aqui em Florianópolis, né? Então, o que se deduz é de que, efetivamente, aquelas prefeituras não investiram, né? Às vezes existem determinados investimentos que são muito pesados para uma prefeitura, né, de porte pequeno, mas os consórcios de prefeituras, né, se fossem estimulados pelo governo do estado, o governo federal, para que muita coisa poderia ser resolvida, né? Muitos casos não chegariam como chegam ao hospital infantil, que é o tema de hoje, né? Que é um hospital de referência, acaba mandando coisa que poderia ser resolvida lá em nível regional, né? Regional. Apenas a ressalva, talvez, Vicente, tu fosse muito feliz em dizer das pequenas prefeituras, porque as grandes prefeituras estão colocando mais dinheiro que deveriam colocar. Florianópolis, certamente, é verdade. E nós também somos críticos naquilo que não está correto, mas a gente tem que ser justo. Olha, mais de 20%, quando a emenda dizia que seria 15% mínimo. Não dizemos nós, médicos, que se é 22%, mas talvez o necessário seja 25%. O fato é que as grandes, Joinville, Blumenau, Florianópolis, talvez Criciúma, estão acima desse patamar de 15%, assim como o Estado de Santa Catarina também, pela primeira vez agora, o TCE aprovou as contas dizendo que ele aplicou 12%. O grande vilão, o Aguinaldo falou muito bem, é o governo federal, né? Em que nosso presidente, a nossa lá instalada, ao invés de regulamentar a emenda 29
trazendo recursos para a saúde, fez o que fez, e nós estamos com uma tabela SUS absolutamente iníqua e matando tudo que é hospital do interior também. Exatamente. Então, pegando o gancho no que o Renato trouxe antes sobre a ambulancioterapia, né? Que é botar o indivíduo dentro de uma ambulância lá numa cidade do outro lado do estado e mandar tratar na capital. Veja, porque um dos grandes motivos pelos quais existe a ambulância-terapia é exatamente isso que o Dr. Ciro falou agora. A tabela do SUS é uma tabela defasada, é uma tabela que equivale a 20 anos atrás. Então, o hospital do município, que atende o município e que deveria receber da União o dinheiro correspondente ao tratamento efetuado dentro de um hospital, seja ele público, seja ele filantrópico, mas que atenda pelo SUS, ele recebe uma remuneração não só da parte médica, mas de todo o custo do atendimento, completamente aquém daquilo isso é fato. Que é não, o isso custo. É defasado, né? Isso é fato, né? Porque o custo aumenta e a tabela permanece congelada. Isso é um fato. Agora, os senhores não acham também que quando a gente mistura o público com o privado, e é o caso dos filantrópicos, abre-se uma margem para problema também? Eu acho, Renato, que os filantrópicos cumprem um grande papel dentro do nosso estado. Não só no estado, no Brasil todo. Tem um histórico de prestação de serviço, né? Mas o problema do filantrópico não é o fato dele atender o universo do paciente público na mesma estrutura física do privado. A questão, o grande problema que os filantrópicos vivem hoje é o subfinanciamento do procedimento dos procedimentos feitos pelo SUS. Essa gestão híbrida, esse atendimento híbrido, de repente não sabe se aquela gás ali foi paga pelo Estado, município, se o paciente é SUS, plano de saúde ou... Mas aí é questão de gestão. Só queria colocar, a maioria dos hospitais filantrópicos do Estado atendem mormente o Sistema Único de Saúde. 70%, 80% SUS, né? Eu conversava há pouco tempo com uma senhora que é secretária de saúde de um município no oeste do estado, e ela me dizia que alguns municípios, alguns secretários de saúde de município que ela conhece, que convive, tem município que chega a investir 30% em saúde. Ou seja, completamente fora até daquilo que é o acordo tripartite, que o município deveria investir 15%. Se a União efetivamente investisse os 10%, o município poderia investir apenas 15% e a saúde teria o financiamento adequado. O problema é que o grande buraco hoje da saúde pública é falta de financiamento de ordem federal. Isso é uma coisa muito clara, muito patente, muito discutida já e de opinião unânime de todas as entidades médicas. Bom, pessoal, é o seguinte, para daqui a pouco, depois do intervalo, a gente está falando muito de falta de pessoal. Eu quero saber se, aliado a esse problema de falta de pessoal, nós temos problemas de infraestrutura, de materiais, de equipamentos também, ou o problema é apenas de falta de gente? Vamos para o intervalo e até já.